Bom, neste vídeo nós iremos aprender como utilizar parâmetros no iReport, ok? Para isso nós iremos desenvolver aqui um relatório de vendas, tá? Então já estou aqui com o iReport aberto, eu vou aqui em arquivo novo, tá? Nós iremos aqui utilizar o template blank A4. Então vamos abrir esse template. O nome do relatório será vendas, ok? Vou salvar na mesma pasta que eu salvei os outros relatórios. Clicar em próximo, finalizar. Ok, aqui está. Eu vou primeiramente aqui deletar, excluir as bandas que não serão utilizadas neste relatório, ok? Então vou excluir aqui a banda PageReader. Eu vou excluir a banda Column Footer, a banda Page Footer, a banda Sumário, tá? E a Background. Nós iremos utilizar apenas as bandas Título, Column Header e Detalhe, ok? Primeiramente aqui vamos criar o SQL do nosso relatório, ok? Lembrando novamente aí que a fonte de dados que nós estamos utilizando é a mesma fonte que nós criamos lá no início do curso. É a fonte curso Jasper T2TI, ok? Bom, então vamos definir aqui o SQL do relatório, abrindo aqui o Query Designer, ok? Ele já buscou aqui as tabelas que nós temos lá no banco de dados Jasper T2TI. Eu vou selecionar aqui a tabela venda e a tabela itens venda, tá? Neste relatório nós iremos mostrar as vendas em um determinado período, ok? Então neste relatório eu vou mostrar a data da venda, ok? Eu vou mostrar aqui também qual o produto que foi vendido. Para isso eu vou precisar aqui da tabela produto, eu quero o nome do produto, ok? Vou mostrar aqui também o valor do produto, tá? E o valor eu vou pegar aqui da tabela itens da venda, vou mostrar também a quantidade de itens que foram vendidos, ok? E o nome do cliente que realizou a compra, tá? Então, vou utilizar aqui informações de 4 tabelas diferentes. Aqui na tabela cliente, vou selecionar apenas o nome do cliente, ok? Então aqui está, nós temos aí a data da venda, o nome do cliente, a quantidade, o valor, e o nome do produto, ok? Então vamos clicar aqui em OK. Podemos visualizar aí o SQL que o Query Designer montou dos itens, dos atributos que foram selecionados, e ele já criou aqui para a gente todos os campos deste SQL, tá? Então vamos dar um OK aqui. O título deste relatório, nós vamos incluir aqui um texto estático, ok? Será vendas, a fonte Arial, vamos aumentar aqui o tamanho da letra, ok? Centralizar horizontalmente e verticalmente. Vamos utilizar também negrito. E vamos centralizar este objeto horizontalmente na banda título, ok? Vou deixar aqui a banda título no mesmo tamanho deste objeto, tá? Vou arrastar aqui os campos da nossa consulta SQL. Primeiramente eu vou colocar aqui a data da venda,
Vou fixar aqui esta aba Report Inspector para facilitar aí o desenvolvimento do relatório. Então aqui nós iremos mostrar a data da venda. A fonte será a fonte Arial, negrito e centralizado. Ok? Vamos deixar aqui este campo texto do mesmo tamanho do texto estático. Ele também terá a fonte Arial e vai ser centralizado horizontalmente e verticalmente. Ok? Então agora vamos incluir aqui o nome do cliente. A fonte também será a fonte Arial, ok? Negrito e centralizado, ok? A centralização será feita somente no texto estático. Aqui no campo texto, nós iremos deixar alinhado à esquerda, ok? Vamos centralizar somente verticalmente. A fonte também será a fonte Arial, ok? Agora vamos mostrar aqui o nome do produto que foi vendido. A mesma fonte, a fonte será a fonte Arial. Aumentar aqui o tamanho, negrito e centralizado. Ok. Aqui no campo texto também a fonte será Arial. E vamos deixar alinhada à esquerda e centralizar horizontalmente. Ok? Agora vamos buscar aqui o campo quantidade. Ok? Aqui nós definiremos aí, mostraremos, né, a quantidade do produto que foi vendido. A fonte também será a fonte Arial, negrito e centralizado. Ok? Que nós iremos centralizar tanto horizontal quanto verticalmente, e a fonte também será a fonte Arial. Ok? Bom, e finalmente vamos incluir o campo valor. A fonte também será a fonte Arial. Vamos aumentar aqui o tamanho, negrito, centralizar horizontalmente e verticalmente. Ok? Aqui no campo texto valor, a fonte também será Arial. Vamos alinhar à direita e centralizar verticalmente. Ok? Vamos arrastar aqui o campo quantidade para cá. Podemos aumentar aqui o tamanho do texto do nome do produto. Ok? Vamos deixar aqui a banda detalhe da mesma altura aí dos campos textos que estão inclusos nesta banda, né? E também a banda column header. Ok? Bom. Voltando aqui no SQL que nós definimos, nós iremos fazer o seguinte. Nós iremos incluir aqui uma cláusula where neste SQL, tá? Só que dentro dessa cláusula where, nós iremos definir dois parâmetros, tá? Quais são esses parâmetros que nós iremos definir? Nós iremos definir o parâmetro data inicial e o parâmetro data final, tá? Onde lá quando nós formos desenvolver as chamadas aos relatórios nas aplicações desktop e na aplicação web, nós teremos que informar como parâmetro a data inicial e a data final, que será filtrada a consulta para o desenvolvimento do relatório, né, para mostrar o relatório. Então aqui
na aba Report Inspector, nós temos aqui a seção Parâmetros, ok? O iReport ele já tem por padrão alguns parâmetros já pré-definidos, tá? Então já tem aqui alguns parâmetros já cadastrados, nós iremos incluir aqui 2 novos parâmetros. Então clicando aqui com o botão direito em cima de parâmetros, nós iremos selecionar aqui a opção adicionar parâmetro, ok? Para mudar o nome desse parâmetro, nós mantemos este parâmetro aqui selecionado e aqui na aba propriedades, nós iremos definir o nome deste parâmetro. O nome desse parâmetro será data início, ok? O tipo, a classe deste parâmetro será na classe Java Util Date, ok? Eu posso definir aqui um valor padrão desse parâmetro, tá? Caso você queira, tá? É opcional a definição desse valor padrão. Aqui nós não iremos definir, tá? Esse valor padrão aqui ele serve para quando você pré-visualizar o relatório, o iReport já utilizar como padrão para realizar esta visualização, tá? Aqui nós não vamos preencher este campo valor padrão, ok? Então vamos criar aqui um outro parâmetro, tá? Então vamos adicionar aqui um novo parâmetro e aqui em propriedades alterar o nome desse parâmetro para data fim e também mudar a classe desse parâmetro, que também será da classe Java Util Date, ok? Bom, então aqui nós criamos os 2 parâmetros, data início e data fim. Agora vamos alterar o SQL deste relatório. Então, abrindo aqui novamente o Query Designer, tá? Nós podemos incluir aqui na cláusula where a condição, ok? Então nós temos que incluir aqui a seguinte condição. Nós vamos filtrar os dados deste relatório de acordo com a data da venda, tá? Então a condição aqui será a seguinte: data venda, ela tem que estar entre, no caso aqui, between, data início e data fim, tá? Como é que nós definimos um parâmetro aqui no iReport? Bom, lembrando lá que para usar um parâmetro, uma variável ou um campo, primeiramente nós utilizamos o caractere cifrão. Se nós estamos utilizando um parâmetro, nós utilizamos aí depois a letra P, tá? Só que no caso P maiúsculo, ok? E entre chaves nós iremos definir o nome do parâmetro. Então, entre data início, fecha chaves e o parâmetro data fim. Ok? Então aqui nós vamos incluir a seguinte cláusula where. A data da venda ela vai ter que estar dentro deste período aqui, o período que é definido pela data de início e data de fim, os parâmetros data início e data fim, ok? Então vamos clicar aqui em OK. Ele adicionou aí o parâmetro, a cláusula where. Então vamos clicar em OK novamente. Perceba aí que agora nós temos aqui definido uma cláusula where para o nosso SQL. Então ele já criou aqui a cláusula where, data da venda, between, data de início e data de fim, ok? Então clicaremos aqui em OK. Bom, agora nós já podemos aqui visualizar o nosso relatório, tá? Se nós clicarmos aqui no botão Preview, perceba que agora o iReport ele identificou que existem 2 parâmetros para serem informados, tá? O primeiro parâmetro que ele solicita aqui é a data de início. Como ele já verificou que esse parâmetro é da classe Java Util Date,
ele já tem aqui um utilitário para nós escolhermos qual que é o parâmetro data de início, ok? Eu vou escolher aqui a data de início, 1º de julho, tá? Vou clicar em OK. Vocês podem perceber aqui também que eu tenho o botão Use Default. Quando eu clico nesse botão Use Default, ele vai utilizar aquele valor padrão que nós podemos definir lá nas propriedades do parâmetro, ok? Só que aqui eu não vou utilizar o default porque nós não incluímos nenhum valor padrão para este parâmetro, tá? Então vou clicar aqui em OK. Aqui vocês podem perceber que agora ele solicita o parâmetro data fim, tá? A data fim eu vou deixar a data que ele informou aqui por padrão, tá? Vou clicar em OK. E agora sim, ele vai preencher o relatório, ok? Vocês podem perceber que esse relatório foi preenchido de acordo com o filtro que foi informado pelos parâmetros. Todas as vendas que foram realizadas no período entre 1º de julho e 26 de julho de 2011, ok? Se eu recarregar os dados aqui deste relatório, informar aqui uma data final, por exemplo, 2 de julho, clicando em OK, vocês podem perceber aí que ele filtrou as vendas que foram realizadas entre o dia 1º e o dia 2 de julho, ok? Aqui no caso nós temos as vendas somente no dia 1º de julho, tá? Então desta forma nós criamos aí 2 parâmetros para o relatório de vendas, tá? Vamos aqui formatar esses campos, o campo data, vamos aqui em propriedades, definir aqui o padrão para esse campo data. Padrão aqui, a categoria será do tipo date, tá? E o padrão que nós iremos definir é esse aqui, ó, mês, dia e ano, ok? Aqui no campo valor, o padrão que nós iremos definir será 2 casas decimais, ele terá um separador de 1000 e a representação de números negativos será com o hífen na frente do número, ok? Então definimos o padrão aí do campo valor. Agora vamos definir o padrão aqui na quantidade, tá? A quantidade, o padrão nós podemos definir da seguinte forma. Eu vou querer que a quantidade mostre sempre com 2 dígitos, tá? Então aqui eu posso definir da seguinte forma, informando aqui 2 zeros para este padrão, ok? Vamos visualizar aí novamente o nosso relatório. A data de início, vou deixar a data de início 1 de julho e a data fim 2 de julho. Vou incluir aqui mais alguns dias nesta data fim, ok? Perceba aí que agora nós temos mais registros, né, neste relatório. Nós temos registro aí no dia 1 de julho e 5 de julho, tá? Ele não está ordenado aqui pela data, ok? E agora vocês podem ver que nós formatamos a data, aqui a quantidade, ela está formatada aí com 2 casas decimais, ok? E aqui o valor também que foi formatado, ok? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esses parâmetros que nós criamos, tá? E vou informar aqui no título do relatório o período que está sendo visualizado, tá? O período das vendas que está sendo visualizado, ok? Então vou voltar aqui na aba Designer. Então aqui no nosso texto estático, primeiramente eu vou aumentar aqui o tamanho desse texto estático, ok? Vou aqui nas propriedades, na propriedade texto, tá? E vou incluir aqui os parâmetros data inicial e data final. Então vamos lá. Para utilizar um parâmetro, cifrão P maiúsculo e entre chaves eu informo o nome do parâmetro, ok? Vou fechar aqui o parêntese, tá? Vou dar um OK. Bom, vocês podem perceber que nós incluímos aqui o parâmetro no título. Eu vou rodar, visualizar este relatório para verificar esta funcionalidade, ok?
Vocês podem perceber aqui que não está sendo visualizada o parâmetro data de início. Vocês podem visualizar que o iReport ele considerou esse valor que nós utilizamos aqui no texto estático como um texto normal. Tá? Por que isso acontece? Bom, no texto estático nós não podemos utilizar parâmetros, variáveis e nem campos. Tá? Para poder utilizar parâmetros, variáveis e campos, nós temos que utilizar o objeto campo texto, que é este objeto aqui, ó, text field. Ok? Então, como é que nós fazemos aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima desse campo texto estático e vou transformá-lo aqui através da opção Transform To em um text field. Ok? Veja aí que agora nós temos um text field. Nós não temos mais aí um texto estático. Ok? Agora vamos visualizar esse relatório para verificar aí a diferença do text field e do texto estático. Ok? Bom, agora vocês perceberam aí que já mudou o título aqui do nosso relatório. Ok? Nós precisamos agora apenas formatar a visualização desta data. Tá? Então, nós iremos fazer da seguinte forma. Vamos aqui em propriedades. Aqui na propriedade Text Field Expression, eu vou formatar a visualização da data de início. Ok? Eu vou formatar utilizando-se da classe Simple Date Format. Aqui eu tenho que criar um novo, né? Instanciar um novo Simple Date Format. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui esta string, que será uma concatenação. Tá? Então aqui nós iremos instanciar um novo Simple Date Format. Tá? Vamos definir aqui o padrão para essa data, né? O formato da data será dia, mês e ano, sendo que o dia e mês com 2 dígitos e o ano com 4 dígitos. E agora formatar aqui o parâmetro data início. Ok? Então, nós instanciamos aí um novo objeto da classe Simple Date Format. Tá? O padrão que nós utilizaremos para formatar a data, dia, mês e ano, estamos formatando aí o parâmetro data início. Ok? O iReport informa aqui que tem um erro nesta linha. Tá? Sim, aqui nós temos que informar o sinal de mais para concatenar a string que está sendo informada aqui com o resultado, com o retorno aqui do método format da classe Simple Date Format. Ok? Então vamos clicar aqui em OK. Vamos visualizar aqui o nosso relatório. A data de início vamos manter, as que foram informadas anteriormente. Agora sim, perceba aí que ele formatou aí a data do parâmetro data início. Ok? Agora vamos incluir aqui nesse mesmo título a data final que foi informada aí no parâmetro. Tá? Então novamente aqui vamos nas propriedades. Vamos copiar aqui esse código. Vamos concatenar com uma string com um hífen, né? E concatenar também com o parâmetro data fim. Ok? Finalmente aqui vamos fechar o parênteses que nós abrimos lá no início da concatenação aqui da string. Ok? Então clicamos aqui novamente em OK e vamos visualizar aí novamente o relatório.
a data fim. Nós podemos visualizar aqui que nós estamos informando como parâmetro 7 de julho de 2011. Ok? Então perceba aí que nós estamos visualizando aqui no título do relatório os parâmetros informados aí, que foram recebidos aí pelo iReport, tá? Então, o parâmetro data início, 1/7/2011, data fim, 7/7/2011, ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos como utilizar os parâmetros no iReport, tá? Quando nós formos chamar os relatórios através das aplicações Desktop e iReport, eu vou mostrar aí como definir os parâmetros lá nas aplicações, ok? Então, dessa forma, nós finalizamos esta aula.